Olá, seja bem-vindo a você que está sintonizado no canal 15 da NET. Este programa é o Fala Direito sobre a coordenação da professora Silvia Gonzaga. Excepcionalmente hoje, nós vamos entrevistar o economista delegado do Corecon Regional Maringá, o economista João Adolfo Stader Colombo. João, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Michel. Hoje nós vamos falar sobre eleições. A primeira pergunta é como que você vê hoje o cenário econômico e político do país? É bastante conturbado. Não tanto quanto foi nos últimos 3 anos, porque a gente viveu a nossa pior recessão econômica, né? Em 2015 o PIB caiu mais de 3%, 2016 também. E, na verdade, o ano passado a gente teve uma melhora, já um crescimento de 1%, por conta do último semestre já dando uma recuperada, mas ainda assim de uma forma muito lenta, né, inexpressiva. E o que acontece, de fato, é que a gente terá que passar por importantes reformas essas que são de difícil aprovação pela Câmara dos Deputados e os senadores. Por fim, um presidente que esteja alinhado com tudo isso. Então, a gente tem visto uma situação de um reboliço que, de repente, aqueles partidos mais tradicionais não estão despontando nas primeiras colocações, tem surgido novos nomes e o que me preocupa é que os partidos políticos desses candidatos não têm grande expressividade, então talvez fique muito complicado. As propostas possam até ser interessantes e cabíveis para o momento atual, mas como será a partir de que assumam os mandatos, né? Não só os presidenciáveis, mas a questão dos governadores, os deputados estaduais e federais. Depois da crise, a agroindústria foi o primeiro setor a dar um sinal de recuperação, mas nenhum dos candidatos está falando desse assunto. O que você pensa sobre isso? Eu acho que eles desviam um pouco do foco. Na verdade, também existem problemas mais acentuados, como a questão do desemprego, né? A gente saiu de 6,4 milhões para 13 milhões de desempregados. Então é uma coisa que impacta muito na economia como um todo. O discurso dos candidatos, acho que muitos deles têm se atentado nessa questão do desemprego e do endividamento, né? Porque também 60 milhões estão endividados, corresponde a 1/3 aí da população brasileira, só que se você pegar só a faixa dos adultos, 42% estão com o nome aí no SPC. Então, como a agricultura sempre foi e provavelmente durante muitos anos ainda será o carro forte do Brasil, a locomotiva motriz, não é o ponto que estão prestando mais atenção, até porque o dólar deu uma boa valorizada aí, saiu da faixa de 3,15 há um ano atrás e hoje está na casa dos 4,20. Isso aí só tende a favorecer os exportadores e boa parte da agricultura, além do mercado interno, de fazer a exportação para o exterior, né? E quais as principais reformas que o futuro presidente vai ter que fazer no país? Ele vai ter que tratar do orçamento, porque o país já fazem 5 anos vem fechando com um déficit, né? Ele mais gasta do que arrecada. Então é como se fosse um indivíduo que tem um salário de 2.500 e está gastando 3.000 por mês. Então todo mês ele tem que fazer a captação de recursos, ele está se endividando e além de ter que fazer a correção desse déficit, que é o que se gasta mais do que se ganha, tem o custo dos juros, né? No caso do Brasil, a dívida ela é trilionária, na casa de quase 4 trilhões de reais. Então, quando você pega um déficit de 140 bilhões, que já está bem difícil de fazer
um ajuste, imagina depois quando você coloca mais o juro dessa dívida para fazer a rolagem. Então, o maior responsável por toda essa questão é a Previdência Social. Então, vai ter que passar por uma reformatação, porque a base de contribuintes em relação àqueles que são os beneficiários está cada vez menor relativamente. As pessoas, por conta do avanço da medicina, aumentaram a expectativa de vida. Por outro lado, as famílias diminuíram o número de filhos. Então, é natural que aconteça esse tipo de ajuste. E a verdade é que todo mundo é muito relutante. Quando você tenta aprovar alguma coisa, vem alguma categoria e fala, não pode entrar os professores, porque como o professor vai dar aula até os 70 anos de idade, dentro de uma sala de aula de pé? Não pode entrar os policiais, os bombeiros, porque é profissão de risco. Não pode entrar. Então, quando começa essa situação de discussão entre algumas categorias, a mulher tem que se aposentar antes do homem, porque tem dupla jornada, trabalha na iniciativa privada ou como servidora, mas tem a função do lar, para cuidar da casa e das crianças, dos filhos. Então, é bem difícil, né, fazer alguém que consiga fazer um mínimo múltiplo comum de todos esses segmentos da sociedade, mas é inevitável. A gente tem que reformatar, porque no passado acontecia de pessoas se aposentarem com 45, 48 anos, 55, e não cabe mais, né? Uma pessoa com 55 anos, 65 anos não é um idoso, não é nenhum senhor ainda, né? O pessoal ainda está praticando esporte, é um outro perfil que mudou totalmente a sociedade. Então, a questão da previdência, a primeira ponta a ser pego. Depois, a tributária. O país ele tem um sistema tributário muito confuso, complexo, um monte de imposto. Algumas coisas são da União, outras são do Estado, do município. Cada um tem a sua própria base de cálculo. Então, era importante que fizesse uma simplificação e também desburocratizar a sistemática dos negócios. Para você abrir uma empresa, né, são tantas repartições públicas para você ir lá bater chancela e conseguir o protocolo e a autorização e a licença, tentar fazer alguma coisa que fomentasse a economia e o empreendedorismo no país novamente, porque não teremos outra solução também para o Estado na questão da arrecadação se a gente não retomar a atividade econômica, elevando assim a arrecadação perante os gastos que vêm numa crescente. Ainda, independente de terem feito lá a PEC, que faz o controle dos gastos, aí já ajuda um pouco, mas é bom ter todo esse cuidado. E depois a gente poderia citar também a questão da reforma trabalhista, né, deixar um pouco mais flexível a relação patrão-trabalho, trabalhador, porque tudo que fica engessando muito, dificultando, é um desestímulo à contratação, e a gente está vendo aí que uma da problemática é o desemprego, consequentemente o consumo das famílias, e tudo aí, isso fez a gente entrar num funil negativo que está difícil de sair de dentro. Você falou da dívida do país. Nesse tempo de campanha, muitas pessoas fazem promessas milagrosas. Em uma gestão, é possível quitar essa dívida? A dívida inteira do país? Não, Impossível, na verdade né? É o seguinte, a tática dos economistas é tentar pelo menos pagar os juros da dívida, né? Então vamos imaginar que eu tenho uma dívida de 4 trilhões e que um juros que fosse a 10%, isso aí daria 400 bilhões anuais. Você tem que fazer um superávit, que é a arrecadação menos as despesas do governo, que entra tudo, saúde, educação, segurança, etc., a folha de pagamento, fazer sobrar um tanto suficiente para pelo menos pagar os juros. E você vai fazendo a rolagem da dívida de forma que o montante nominal dela não aumente. E, em contrapartida, o PIB, que é a soma total da produção de bens e serviços da economia, ela venha numa crescente. Porque se o PIB vai crescendo e você mantém a dívida estagnada no valor dela, o peso relativo vai diminuindo. Então, de repente, hoje está em 90%, mas depois vai caindo para 85%, cai para 80%, porque
é ilógico, é inocência achar que um dia vai existir um país que não tenha dívida, um indivíduo que não tenha dívida. Todo mundo tem dívida, né, Michel? Eu tenho a dívida do carro, a dívida do apartamento financiado. Se você for no Japão, a dívida é 2 vezes o PIB. Se for nos Estados Unidos, eles são campeão de dívida mundial. E essa é uma outra problemática, inclusive, que está acontecendo uma briga, uma guerra mundial dos endividados. Os Estados Unidos, como eles desoneraram os impostos nas empresas para fomentar a economia por lá, diminuiu a arrecadação, né? Por mais que elevou a atividade econômica e aumentou a base de cálculo, as alíquotas sendo menores, o resultado final não foi aquele esperado que ainda assim elevaria. Ou ficou igual ou até caiu. E com os gastos crescentes, a dívida deles também está aumentando e aumentando. Como é que eles estão fazendo? Estão aumentando os juros lá para levar o capital do mundo, todo mundo para lá financiar eles. Quando saem os dólares daqui do Brasil, acontece aquela pressão no mercado cambial e é por isso que saiu em questão de um ano de 3,10, 3,20 para 4,20. Então, além de todos os problemas internos, a gente tem que estar ciente que tem toda uma sistemática, uma problemática, uma conjuntura econômica internacional que não vai ser favorável daqui para frente. Então, é bom que essas pessoas que vão nos representar aí no Executivo e Legislativo estejam bem conscientes daquilo que vão defender, porque não é da base do grito, da base da loucura. Tem que realmente colocar na ponta do lápis, ver a matemática, fechar essa conta e tentar ter um planejamento de médio a longo prazo aí, porque no curto prazo vai ser bem complicado. Ou seja, não é simples assim, né? Nós temos uma pergunta da rua para você. Olá, meu nome é Mislane. Gostaria de saber quais são os possíveis obstáculos que a economia brasileira irá enfrentar depois da eleição. Bom, os obstáculos, a dificuldade em se aprovar as reformas. Reformas essas para fazer ajustes nos orçamentos, né? Na parte da Previdência, toda a parte fiscal, o controle de gastos, né? Vamos ver se vai existir algum tipo de corte nos benefícios e privilégios, porque o pessoal lá decide por conta própria qual que vai ser o aumento do salário, ninguém tá levando a sério, parece que estão achando que é brincadeira, né? Então, ninguém quer que o país chegue numa situação como aconteceu com a Grécia, ou mais recentemente, com a nossa vizinha Argentina, né? Veja bem, lá a taxa de juros está batendo 60%. O peso caiu, acho que em questão de uma semana, 15%. O que está acontecendo lá? A inflação está voltando, né? Uma grande emissão de moeda na base monetária, aquele descontrole todo, uma situação que a gente vivenciou lá nos anos 90 com o FMI, Banco Mundial vindo socorrer. É isso que eu realmente torço que a gente não acabe trilhando essa mesma direção. Então, nós temos alguns exemplos de países que não deram certo justamente porque não fizeram essas reformas, que é o caso da Grécia, ou um caminho liberal que também não deu certo com a Argentina, e outro totalmente desastroso que é a Venezuela, com um monte de gente se refugiando aqui no país. Você falou da Argentina, Venezuela, Grécia. Quais serão os obstáculos do próximo gestor na questão das relações internacionais envolvendo a economia? Olha, a política norte-americana, por mais que muita gente por aqui elogie, né, a verdade é que eles estão tomando muito para si, né? O Trump está sendo muito truculento, até porque desonerou a economia na parte tributária, ele tem que tentar recuperar do outro lado. Então ele está buscando a sobretaxação de alguns produtos, uma guerra comercial com a China e acaba impactando aqui também, porque se de repente mexe no aço, nós também somos exportadores, né? Temos a Vale do Rio Doce, as siderúrgicas, então também somos produtores desses tipos de commodities. Então, na verdade, não é fácil lidar nessa atual conjuntura. A gente sabe da problemática do dólar, todo mundo está naquela expectativa de que depois que passa as eleições, o dólar sempre baixa, porque é uma tensão do mercado com a questão eleitoral. Na verdade, pode acontecer ele seguir nesses patamares que se encontram, né? É ruim para um lado, é bom para o outro. É bom para quem exporta, e é ruim para quem importa. Infelizmente tem muita coisa que a gente é dependente, os eletrônicos, celular, computador, alguns insumos específicos,
Mas as coisas teriam que se ajustar. Na verdade, a nossa balança comercial ela é até superavitária, a gente tem mais exportado do que importado. Enfim, eu acho que vai ser uma faca de dois gumes, na verdade. Tanto a problemática interna, que talvez seja a mais preocupante realmente, porque é fazer o dever de casa, e ficar bem atento com o que está acontecendo no mundo lá fora. Nós temos mais uma pergunta. Oi, meu nome é Jade e a minha pergunta é: quais as mudanças que o futuro presidente terá que fazer na economia? Bom, as principais mudanças para a economia, que a gente já falou bastante aqui, mas vamos pontuar novamente, né? A reforma da Previdência, reforma trabalhista, simplificação da questão tributária, dos cálculos, do número de impostos, não deixar tudo centralizado na União, deixar uma maior autonomia para os municípios em decidirem no que usam, de que forma que vão gerir os recursos, fazer a boa escolha, e difícil escolha, na verdade, porque, veja bem, a gente tem algumas necessidades básicas da população, da comunidade, que é a saúde, segurança e educação. E se nosso orçamento está estourado, significa que é preciso fazer economia, gastar menos. E como que fica o fato de você gastar menos perante uma população que é crescente, né? O valor médio unitário por cidadão brasileiro é menor. Então vai ter que ser feito de uma forma inteligente, sem corrupção, sem desvio. Não existe mais possibilidade nenhuma de continuar dentro desse formato atual, onde tudo é feito para se ganhar a comissão. Às vezes não tem nem tanta necessidade, como foi o caso de Copa do Mundo, Olimpíadas. Qual que era o objetivo daquilo ali? Era simplesmente de fazer a licitação com as empreiteiras, e daí elas negociavam entre si, quem quer ganhar um pedaço, outro pedaço, já combinava ali uma comissão, era 3%, dividia entre os partidos, enchia o bolso, já com um projeto de se permanecer no poder. Então é o poder pelo poder, né? Na verdade, tem alguns pontos aqui que a gente tem que levar em consideração como sendo mais importantes, mas levar aquilo que, por exemplo, eu como economista atuo dentro de uma empresa e a gente trabalha com a gestão dos recursos, né? Faz a controladoria, avalia bem, interpreta a relação custo-benefício, o retorno sobre o investimento. Tudo isso vai ter que ser levado em consideração. É aquela dona de casa que pega o salário e vai no mercado e pensa: quanto que eu vou comprar de feijão, de qual carne que eu pego, de frango, de boi, essa aqui vai ser só para o fim de semana, essa aqui é só para feriado, esse aqui é do dia a dia, entendeu? O governo vai ter que fazer esse tipo de coisa. O que todo brasileiro, forçosamente, em meio de uma das crises mais desastrosas que a gente já vivenciou, com o maior nível de endividamento das pessoas, um desemprego elevadíssimo, tivemos ali uma inflação que também quase perdeu o controle, uma greve aí de 11 dias dos caminhoneiros, um caos instaurado no país. Então, chegou a hora dessas pessoas que nós vamos escolher, por isso que é a responsabilidade nossa, de fazer a mesma linha, as mesmas tarefas, adotar essa ideologia do controle, da busca pela eficiência e a boa gestão dentro do setor público. Nós temos uma última pergunta. Oi, meu nome é Ana. Uma péssima gestão pode piorar a economia? João, essa é engraçada, porque parece ser óbvia, mas nós tivemos na eleição passada o Tiririca dizendo: vote no Tiririca, que pior que tá não fica, mas tem como piorar. Com certeza, né? Se a gente continuar repetindo os mesmos erros, não tem como esperar resultados diferentes. E mesmo assim, tentando mudar tudo, é possível de ainda assim agravar a situação. Não é uma condição das mais confortáveis as nossas, né? Obviamente que os governantes, se de repente a gente vem num ciclo recessivo, ele pode atenuar, agravar, e a mesma coisa quando é um ciclo positivo.
Então, eu vejo assim, que os governos anteriores, eles pegaram um boom das commodities internacionais que favoreceram muito o país. E o mundo como todo vinha crescendo a altas taxas. Naquela época que a China passava de 12%, quase 14%, o crescimento mundial 5%. Naquele momento que de repente deveria ter sido feita uma outra política, preferiu-se assim abrir a carteira mesmo e liberar o crédito, né, a gastar, a contratar mais gente. Foi o período onde mais se fez concurso e todo tipo de investimento. Vamos fazer aqui transposição de rio, não sei o que, universidade, e foi fazendo. Só que não levou em consideração com uma possível mudança de cenário. E isso sempre acontece, né? A vida é cíclica, tanto num país, numa empresa, na vida pessoal. Tem os altos e baixos. Quando veio um momento de inversão, aí a gente estava totalmente despreparado e até hoje não conseguimos resolver a situação, né? É bem difícil, mas eu acho que era importante a gente tentar focar uma linha e seguir aquilo ali. Quer ver só como que a gente muda muito de opinião? Uma época que o barril de petróleo vinha caindo e caindo e caindo e caindo, e a Petrobras tinha uma política de trabalhar com preço médio histórico. Então ele vinha caindo, caindo, mas o médio, como pegava os períodos anteriores, ele ficava um pouco mais elevado. E daí foram feitos muitos protestos, né? Como é que pode? O dólar está baixo, o barril de petróleo ter caído, a gente quer que seja flutuante. Mas lógico, porque se eu fizesse flutuante, ele já vinha aqui para baixo e iria baratear, seria vantajoso. Agora, quando colocaram o flutuante e veio aquele momento na contramão, aí foi o dólar aumentando e o barril de petróleo subindo, aí falaram assim, não, volta para o passado, eu quero agora que seja o valor médio. Então, essa é a dificuldade. Na verdade, tem hora que algum tipo de política é boa, né, é oportuna, quando o dinheiro está um pouco mais abundante. Então, vamos fazer as políticas sociais, como foi feito, né, Bolsa Família, a ampliação do seguro-desemprego, vários benefícios nesse sentido foram feitos naquele tempo. Mas hoje, infelizmente, a realidade é diferente e a gente tem que, infelizmente, pagar esse pato aí, né? Vamos se ajustar, porque acho que o primeiro ponto para tudo, né, pode ser dentro de casa, na família, pode ser o orçamento de uma empresa e para o país, é conseguir ter as contas no azul. Se você não tem pelo menos aquilo, você não tem a garantia da possibilidade de eu acreditar que não tem o risco de desemprego, de outra recessão, as coisas estão mais equilibradas e dentro desse cenário eu posso voltar a me sentir à vontade para consumir, e daí uma vez que as pessoas consomem, as empresas produzem mais, consequentemente contratam mais, aquilo ali vem numa espiral de crescimento, que é a situação inversa, que tem que estar num ponto ali de inflexão. Acredito que a oportunidade é ímpar nessa, da gente de repente mudar um pouco do que aconteceu nos anos anteriores, entendendo que o modelo foi bom durante um período, mas não tão bom durante o outro, né? É aquela situação da criança que você dá o pirulito para ela, deixa ela lá 15 minutos, daqui a pouco você tira, ela vai chorar, né? Então talvez fosse melhor nem ter dado, ou aos poucos, dando outro tipo de coisa, uma bala, vai crescendo, fazer uma coisa com um planejamento um pouquinho melhor, não na base assim da irresponsabilidade. A gente vai ver agora uma reportagem da TV Brasil que mostra o julgamento da impugnação do ex-presidente Lula. Depois de mais de 10 horas de sessão, o Tribunal Superior Eleitoral negou o registro de candidatura à presidência de Lula. O julgamento terminou no início desta madrugada e o ministro e relator do caso, Luiz Roberto Barroso, foi o primeiro a falar. Não tenho qualquer interesse ou preferência nessa vida que não seja o bem do Brasil, nem pessoais, nem políticos, nem ideológicos. Minha única preocupação é a defesa das instituições, isto é, da Constituição e da democracia, para que elas sirvam da melhor forma possível à nação brasileira.
Ele afirmou que a aplicação da lei da ficha limpa é clara, já que Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro por órgão colegiado. E argumentou que o judiciário não é obrigado a obedecer o pedido do Comitê de Direitos Humanos da ONU, feito em agosto, em favor da candidatura de Lula. O Comitê de Direitos Humanos da ONU é órgão administrativo, sem competência jurisdicional, composto por 18 peritos independentes. Por esse motivo, suas recomendações, mesmo quando definitivas, o que não é o caso, nós estamos falando de uma medida interina, não tem efeito vinculante. A única divergência dos 7 ministros da Corte foi de Edson Fachin. Para o ministro, a Corte deveria aceitar o registro em caráter provisório, respeitando a manifestação do Comitê de Direitos Humanos. Assento, como fez o relator, a ineligibilidade do interessado. Entendo que essa ineligibilidade traz o indeferimento do pedido da candidatura respectiva. Contudo, em face da medida provisória concedida no âmbito do Comitê de Direitos Humanos, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição da República, se impõe, em caráter provisório, reconhecer o direito, mesmo estando preso, de se candidatar às eleições presidenciais de 2018. A última a votar foi a presidente do TSE, a ministra Rosa Weber. O resultado da votação ficou em 6-1 pela inelegibilidade de Lula. O PT tem 10 dias para entrar com o pedido de registro no TSE de um novo nome para concorrer à presidência. Em relação à propaganda política, o Tribunal Superior Eleitoral determinou que Lula pode aparecer desde que seja em apoio à chapa, mas não como candidato. Em nota, o PT, Partido dos Trabalhadores, disseram que vão usar todos os recursos para reverter o caso. João, todo esse trâmite tem um custo para a economia. Como é que você vê isso? Eu vejo isso no mercado de câmbio, né? Diariamente. O câmbio ele fica pressionado para valorizar ainda mais do que essa tendência crescente para o dólar. E o Banco Central ele tem que fazer a seguinte escolha. Se eu deixar isso a Deus dará, de repente vai impactar na inflação, e quando a inflação se eleva, eu tenho que fazer a contrapartida com a taxa básica da economia, que é a Selic, elevar também. Se eu aumento a taxa básica, eu aumento o custo em juros da minha dívida lá trilionária. Então vai ter um custo. Espera lá, então eu vou conter o dólar. Como? Ele faz operações com o swap cambial, que é a venda de dólar futuro no objetivo de tentar pressionar na contramão o dólar para baixo. Tem um custo também, porque no frigir dos ovos é como se eu estivesse comprando o dólar por 4,20 para vender ele por 4,10. Né? Então, esse spread, essa diferença é um custo do Banco Central também. E em situações um pouco mais críticas, ele pode fazer o chamado leilão de linha, que é vender papel moeda mesmo, assim, ó, pum. Ele tem 390 bilhões em reservas internacionais. Puxa, mas então o Brasil está seguro com reservas internacionais? De certa forma, sim. Se comparar com uma Argentina, por exemplo, que está tendo que recorrer a Banco Mundial, a gente tem alguma segurança. Mas essa reserva, ela também é onerosa para nós, porque é como se dessa dívida de 4 trilhões de reais, eu não precisaria ter esses 4 trilhões de reais pagando 6,5 que é a Selic. Eu poderia ter 3 milhões e 600, em vez de pegar uma parcela de 400 e aplicá-la nos Estados Unidos para receber 2. Então tem o custo também, a manutenção dessas reservas internacionais. De qualquer maneira, esse cenário de insegurança ou instabilidade eleitoral, incertezas, é péssimo para o câmbio, e o Banco Central, tendo em vista essa situação, se ele não controlar com uma forma que com certeza tem o custo fica
espalhado para a sociedade como um todo, porque imagina um importador lá que negociou uma venda de uma carga, já colocou o preço nos produtos e tal, e não sabe ao certo de quanto vai ser o valor dessa mercadoria na hora que chegar, né? Então, é bem complicado. As pessoas que já se planejaram com viagem, alguma coisa nesse sentido, tudo que envolve essas transações internacionais, como é que ele faz para se planejar? Então, realmente, eu rezo e torço para que passe o quanto antes esse período eleitoral e que, de bom que não tivesse nem segundo turno. Bom, João, muito obrigado pela sua participação. Tá joia, Michel. E em outras oportunidades a gente volta a conversar mais sobre economia. Sempre à disposição de vocês aí. Você de casa, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.